Bom dia, irmãos. Graças a Deus estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical, mais uma lição. É a lição nessa oportunidade, é a lição de número 4, a revista que nós estamos utilizando nesse trimestre. Tem por título Engajamento Solidário, baseado em Filipenses 2, de 1 a 11. Então, em caráter introdutório, nós iremos ler um trecho da Palavra de Deus, que está em Filipenses 2, versículos de 5 a 8. Então, os irmãos, acompanhem, por favor, a leitura da Palavra. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então esse é o nosso Jesus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós devemos olhar, nós devemos aprender, é que nós devemos buscar todas as nossas necessidades no Senhor Jesus. Então essa é mais uma oportunidade de olharmos para Jesus, para aprendermos um pouco mais daquilo que Ele tem para nossas vidas. Então nessa manhã, nessa oportunidade, nós estaremos fazendo isso. Título de introdução: o coração solidário não é uma escolha para o cristão, é inerente a verdadeira fé em Jesus. Então, a solidariedade não é uma escolha, é algo que é natural do cristão. Então, o cristão, ele é solidário. O cristão é aquele que ama o cristão, não que as outras pessoas não façam isso, né? Mas é algo inerente ao cristão. Então, se você é um cristão, é natural que seja solidário às pessoas, aos seus familiares, né, nos momentos necessário ou não. O crente, ele é solidário, então é algo natural. Então, né, a natureza do crente é essa, na natureza solidária. O ponto 1 diz: a motivação da ação solidária, né? Normalmente alguém caminha, alguém vai em determinada direção em razão de alguma motivação, o que motiva o ser humano, né? Então, no caso nosso, cristão, né, o que motiva o cristão a ser solidário. Então nós vivemos num contexto em que são várias coisas que motivam as pessoas a fazer determinadas coisas. No caso do nosso, né, o servo do Senhor Jesus Cristo, nós iremos ver qual a nossa motivação. A motivação da ação solidária. Então, aquela ação que leva o crente a ser solidário, está ajudando essa ou aquela pessoa, está atendendo essa ou aquela necessidade, não é? O que deve nos mover é o amor que decidimos oferecer. Então, o que move o crente é o amor. O que vai levar o crente a fazer o que precisa fazer no mundo é o amor. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos ser sal e luz no mundo. Então, nesse contexto de mundo, não nos referimos ao planeta, mas pessoas, o que deve mover a vida do crente, deve ser a marca do crente, é o amor que existe no coração dele. Esse amor que o conduz, esse amor que o mantém, o amor que o acompanha o tempo todo. Então, o amor, a motivação do crente. O amor supera a divergência. Às vezes, possa ser que haja alguma divergência do crente naquele ambiente que ele trabalha e que ele vai atuar. Possa haver alguma situação de divergência, seja de perigo ou outra divergência qualquer. Mas o amor leva ele a superar essas divergências e leva ele a fazer o que tem que fazer, né? Apesar das divergências, apesar das dificuldades, seja qual for a dificuldade, mas o amor que existe no coração dele leva ele a superar toda e qualquer divergência. Jesus esvaziou a si mesmo, assumindo forma humana.
Então, antes de Jesus vir ao mundo, né, assim como atualmente, no nosso presente século, havia bastante dificuldade. O pecado estava presente, como ainda está presente na vida do mundo, na vida no contexto humano. O pecado está aí. Não é? Então, Jesus deixou a sua condição, deixou o céu e se tornou um ser humano para vir atender uma necessidade tão importante da humanidade, que era a salvação. Então Jesus veio, se tornou um ser humano, se tornou uma pessoa de carne e osso e veio atender a necessidade humana. Então Jesus atendeu muitas necessidades. Ele não só salvou, morreu para a salvação da humanidade. Jesus ressuscitou, Jesus curou pessoas enfermas, Jesus trouxe alimento material para atender às necessidades da fome de muitas pessoas. E tantas outras coisas Jesus fez. Né? Então ele deu esse exemplo. O que motivou Jesus? A ação de Jesus está baseada no amor, né, que ele sente, que ele tem por cada um de nós. Então esse é o exemplo também que ele nos deixa. O amor nos faz desapegar. Né? Às vezes acontece, a pessoa é apegada a essa ou aquela situação, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, os seus familiares. Então esse amor que Deus colocou em seu coração leva ele a desapegar. Tantos e tantos missionários deixaram, né, o seu lar, o contexto, seu contexto familiar, e foram para a terra distante, né, com o objetivo de levar a mensagem de salvação. Tudo isso motivado pelo mesmo amor, o amor de Deus que ele colocou no coração de cada crente. Né? Então, ele leva a pessoa a desapegar, ele não fica apegado às coisas, ele não fica preso às coisas do mundo, ele vai avançar na direção daquilo que Deus tem para a vida dele. No ponto 2, nós encontramos o contexto da ação solidária, a morte iminente. Né? Então esse é o contexto. É possível que haja outros contextos, mas o mais grave é aquele ambiente de morte, um ambiente complicado. Então, neste mundo é mundo, muitos contextos, né, de catástrofe, de epidemia, tantos outros, né, cercado no ambiente de morte, esteve presente na vida da humanidade. Deus se fez presente em todos esses momentos. Né? Então, nesses momentos de calamidade, fica bem evidenciado, né, aquele coração amoroso, coração solidário. Então, a igreja esteve presente em tantos momentos, momento de guerra, momento de enfermidade, tantos momentos de morte, a igreja esteve presente. Infelizmente, nós estamos passando por um momento tão difícil, né, de pandemia, onde pessoas têm sido ceifadas, né, pela essa enfermidade terrível que tem assolado tantos lares, tantas famílias, e está aí nessa coisa tão difícil, né, tão triste. Mas a igreja está presente também nesse momento. A igreja tem ajudado, a igreja tem orado, a igreja tem participado, tem feito aquilo, né, que é o desejo de Deus para a vida da igreja. O que motiva, nós já mencionamos, é o amor que existe no coração de cada crente. Né? Então, esse contexto em suma, né, contexto de morte, contexto, né, triste. Estamos diante de proliferação em escala mundial de um vírus para o qual ainda não tem vacina eficiente. Então tem um vírus, tem uma enfermidade. É bem verdade que tem algumas vacinas sendo testadas, mas ainda não há comprovação de nenhuma eficiência. Ainda está em fase de teste, mas nós cremos, nós temos esperança que essa vacina, essa solução chegue o mais breve possível, para que as pessoas possam voltar à sua vida normal, ao seu cotidiano, ao seu trabalho, aos seus estudos, né? Porque tem sido um momento difícil para todos nós, não só no Brasil, como fora do Brasil. Então esse é o contexto que nós vivemos no nosso presente século, momento de enfermidade.
a luta contra a morte pela vida. Então essa, como outros contextos, é sempre a mesma coisa, a luta contra a morte pela vida. Então todo esforço, né, tem objetivo na sua essência de preservar a vida, de salvar vidas, de trazer, né, a cura para que pessoas não venham mais experimentar a dor da perda. Né? Tantas pessoas têm sido ceifadas, né, nesse momento tão triste. Nossa realidade espiritual é bem semelhante, né? Então, fazendo uma comparação com a realidade espiritual, o mundo passa, embora esteja passando por enfermidade, ele também carece, né, da condição espiritual. Então ele passa pela enfermidade espiritual. Então as pessoas estão enfermas, não pelo vírus, mas pelo pecado, né? O pecado é terrível. O pecado, assim como essa enfermidade, né? Eu digo até que o pecado é pior, né? Porque o pecado separa, digo não é pior, né? Porque o pecado, ele separa o homem de Deus. Enfermidade não existe nenhuma enfermidade que venha separar o ser humano de Deus, né? Pelo contrário, ele leva o ser humano a se aproximar de Deus, das coisas boas que Deus tem para todos nós. Mas o pecado, ele é terrível, ele separa, né? O pecado, ele traz destruições às pessoas, às famílias, às cidades. O pecado, ele é terrível, né? Pior do que um vírus, ele tem atormentado a vida da humanidade desde Adão e tem estado presente, atormentando, trazendo tantas coisas ruins aos seres humanos, né? Então ele está aí para trazer esse problema todo. Então nossa realidade espiritual está nisso, né? Atormentado pelo vírus do pecado, está aí. 3. A ação solidária, autossacrifício, né? O que estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos, né? Não quanto, mas o que, né? Então quando alguém pensa e dá alguma coisa, é bem comum alguém pensar em quanto vai dar, né? Quanto ele vai, quanto é que eu vou dar, né? Mas não é o quanto ele vai dar, é o que ele vai dar, o que ele está disposto a fazer, né, pelaquela situação. Então quando Deus olhou a humanidade perdida, mergulhada no pecado, sem destino, ele olhou e ele deu o seu Filho, né, para a salvação de todos nós. Ele fez um sacrifício, o sacrifício do sangue. O que nos traz a salvação é o sangue do Senhor Jesus. Então esse sacrifício, ele não tem preço, né? É algo assim que não dá para mensurar. Então esse mesmo exemplo ele traz para cada um de nós. O que cada crente está disposto a dar, né, para a situação que difícil da humanidade se encontra, né? O que ele está disposto a fazer para que a salvação chegue aos perdidos, para que as pessoas sejam salvas, sejam libertas da ação terrível do pecado, né? Aí ele faz um exemplo da viúva pobre, né? Todos nós conhecemos a situação, aquela passagem, né, que as pessoas colocavam suas ofertas no gasofilácio e veio aquela senhora e depositou um pequeno valor monetariamente falando, né? Mas o gesto dela foi um gesto de grandeza. Embora o valor fosse pequeno, mas a grandeza, o gesto dela foi bastante primoroso. Então aquela senhora, com um gesto que para muitos poderiam ser simples, mas diante de Deus foi algo grandioso, não é? Então não é a quantidade, não é o valor monetário que alguém possa fazer, que alguém possa dar, mas é o ato dele, a maneira, a atitude dele que vai importar, né? No gesto da viúva, o objetivo era honrar a Deus, né? O que o crente está fazendo pela salvação do Evangelho, né? O objetivo também de honrar o nome do nosso Deus, trazer e levar a salvação ao perdido, né? Então quando o crente está fazendo algo, esse algo é para Deus, a maneira como ele faz é o que vai importar, não o valor, né, que ele está colocando ali, mas, né, logicamente que o valor vai ajudar,
mas a maneira como faz, a intenção do coração dele, é isso que vai contar. Que se faça todo o possível para ajudar, né? Então, nesse momento de dificuldade, de tantas outras dificuldades, vai importar muito, né, aquilo que a gente faz para ajudar, o possível que cada um faz. Aquela senhora, ela deu pequeno valor monetário, mas ela fez o máximo que ela podia fazer para ajudar. Aquilo que contou. Então, aquilo que você está fazendo para o Senhor, se é o máximo que você pode fazer, não vai importar o valor monetário, né? O que vai importar são suas atitudes, a minha, a nossa, de todos nós. É isso que vai contar. A forma como fazemos, né? A maneira, né? E o objetivo e o desejo do nosso coração é que vai contar, né? Se Deus está se agradando ou não. Deus, ele tem a resposta, né? É Ele que é aquele que deve se agradar, e Ele que está vendo todas as coisas. E Ele viu o coração daquela senhora, Jesus viu, né? Então foi motivo de destaque por Jesus a atitude daquela senhora, né? Que a vida de cada crente, cada um de nós, seja motivo de destaque também, seja motivo para que o nome de Deus seja glorificado naquilo que fazemos, no nosso gesto, nas nossas atitudes. Prosseguindo, a igreja primitiva, um caso concreto, né? Então nós vemos a igreja primitiva lá no seu início, quem conhece, nós que estudamos algumas ocasiões, vimos algumas ocasiões, temos o hábito de ler a palavra de Deus, e nós cremos que todos nós temos esse hábito, nós percebemos ali o início da igreja primitiva. Então, estava muito presente na vida da igreja a questão solidária. Havia pessoas bastante humildes, pessoas com muita dificuldade, e a palavra diz que eles tinham tudo em comum. As pessoas repartiam, vendiam seus bens para atender a necessidade daquele que não tinha muitos recursos. Então era uma igreja solidária, como as igrejas são hoje, né? São solidárias. Então ela vivia nesse contexto de dificuldade, contexto de luta, e a igreja estava ali, ajudando uns aos outros, né? Então esse mesmo gesto solidário ainda persiste, permanece na vida da igreja, na igreja do presente século, né? Então, o agir coletivo para o bem comum. Então estava ali, ele agia de forma coletiva para o bem comum, não havia falta no contexto da igreja. As pessoas não tinha questão, está com fome, alguém ia ajudar, como nós estamos, nós percebemos nos dias atuais. Então essa questão solidária sempre acompanhou a vida da igreja, a igreja primitiva, a igreja de todo período da igreja, e também não é diferente na igreja atual. Essa questão solidária está presente. A igreja, em seu início, demonstrou, né, ser solidária. Nós já comentamos, já falamos. Então ela no início, não só no início, acompanha toda a vida da igreja e segue, né, sendo solidária. Apesar que algumas pessoas, a igreja estão fechadas, né? Mas na realidade não é bem assim. O templo está fechado, mas a igreja não fecha. A igreja, o templo onde nós nos reunimos, onde as pessoas se reúnem para prestar culto a Deus, etc. Mas a igreja continua. A igreja não tem. A Bíblia fala, né, com relação às portas da igreja. Então, a igreja do Senhor Jesus, a igreja espiritual, ela segue. Não tem como fechar a igreja, porta fechada, não. Ela segue no seu papel de igreja. A igreja segue orando, a igreja segue cultuando, a igreja segue sendo solidária. Se o irmão ou a irmã, alguém for em algum contexto de necessidade, onde encontrar algum grupo de pessoas necessitadas, nós iremos encontrar a igreja fazendo algo, a igreja presente, né? Então a igreja está sempre aí. Ela não faz o culto lá no templo, mas faz em casa. Ela continua cultuando a Deus, né? Com a igreja, na vida de cada crente. Então ela permanece
ativa, né, da mesma forma. Em momento de vulnerabilidade dos novos convertidos, né, novo convertido, na ação coletiva. Então, quando na igreja primitiva, ele se referindo, à medida que ia chegando os novos crentes, os novos convertidos, havia toda aquela mobilização solidária, como hoje em dia. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, ali na Rua da Liberdade, 129, em Rocha Sobrinho, os irmãos foram bastante solidários no apoio que tiveram comigo, na paciência, no cuidado e tantas outras necessidades, no ensino. Eu tive bastante ajuda dos irmãos, bastante ajuda da igreja. Então, naquela época, a mesma coisa. Chegavam os novos convertidos, aquelas pessoas necessitadas, e, assim como os demais, tinham tudo em comum. Eram atendidos, eram socorridos, eram auxiliados, né, para a partir dali dar início à sua caminhada como crente. Iam crescendo juntos, né? Então, estava ali presente a parte solidária da igreja, né? O comportamento da igreja reproduz a ação de Jesus. Então, lá no início, nós falamos que Jesus é a pessoa que nós olhamos. Então, o comportamento da igreja reproduz isso. O exemplo de Jesus. Jesus, o tempo todo, ele foi e é e será sempre solidário à vida de cada um de nós. Jesus continua se preocupando, continua buscando, continua dando oportunidade. Em tantas outras coisas boas e maravilhosas, Jesus continua fazendo. E a igreja tranquilamente segue esse exemplo. Se você perceber, nós percebemos na vida da igreja, nós iremos ver isso o tempo todo. A igreja do nosso presente século, a igreja primitiva, as igrejas de todas as épocas. Nós iremos ver a ação da igreja, o trabalho da igreja, tantos homens e mulheres que colocaram as suas vidas, né, como o recurso a ser usado por Deus para a propagação do Evangelho, para o trabalho solidário, para o trabalho de todas as formas. Tantos homens e mulheres colocaram e ainda fazem isso. Continua do mesmo jeito. Todo grupo que você, qualquer alguém for caminhar por aí, algum trabalho no Brasil ou fora do Brasil, nós iremos ver esse gesto. O gesto inerente à pessoa do crente. Um gesto que é buscado na pessoa de Jesus. Então segue da mesma forma. Então Jesus é aquele que nós temos como referência. É nele que nós buscamos a inspiração diariamente para o trabalho. E sabendo que o que motiva o crente é tudo isso. É o amor de Deus que está em nossos corações. Para pensar e agir. Então nós iremos concluir com o pensar e agir. O amor é a força afetiva que justifica e impulsiona qualquer agir solidário. Não está nas ideias, nem nas ideologias, está no coração. É o amor que leva o crente a fazer o que precisa ser feito. Não é? Então, não há outra motivação. É o amor, é o primeiro amor. Então, aquele amor no coração de cada um de nós. A luta comum a todos, nós é pela preservação da vida contra qualquer expressão de morte. Então, a luta é pela vida. A luta é pela preservação da vida. Então, vale a pena fazer o esforço, abrir mão de algumas coisas, né, porque a vida, no caso do crente, ele que leva a mensagem de salvação. Ele tem que pensar que todo esse esforço é pela vida, né, daquela pessoa com Deus, pela vida eterna daquela pessoa, da eternidade nos céus. Então isso conta muito. O fazer solidário ocupa-se em entregar o que tiver alcance, mesmo que não pareça ser suficiente, porque quantidade não garante qualidade. Então a viúva pobre, a gente fala viúva, né? Aquela senhora, ela deu pouco, mas com muita qualidade. A qualidade ali é o que contou, o que conta é a qualidade. Então, quando o crente faz algo, Deus está olhando a sua atitude.
Deus está olhando o que está fazendo. A igreja é o centro de fomento da solidariedade entre os seus em favor dos que ainda padecem sem salvação. Então a igreja, ela está presente. Né? Ali sai da igreja pessoas, né, cujo coração tem um interesse maior, né, em ajudar. Então aquele coração solidário. Não que em outras áreas não haja, né? Eu creio que existe esse gesto solidário em muitas pessoas, né? Mas no nosso caso, nossa lição, nós estamos falando da igreja. Então, a igreja sai de fato às pessoas, os seus corações determinados a atender a necessidade dessa ou daquela pessoa que esteja passando por situação de dificuldade, né? Assim como nós estamos vivendo agora. Então essa é a nossa palavra nessa manhã, que Deus continue nos abençoando, nos dando a visão daquilo que nós precisamos realizar, que possamos, em todas as nossas atitudes, possamos estar colocando em primeiro lugar o amor, né? Botando em prática esse amor que existe no coração de cada um de nós. Então essa é a nossa palavra nessa manhã, que Deus nos dê um dia abençoado. Amém.